Quais são as grandes dificuldades e problemas enfrentados pelos dentistas em seus consultórios? Por que há dentistas de extremo sucesso financeiro e profissional, enquanto uma maioria sofre por dificuldades? O que esses dentistas de extremo sucesso têm feito para suas clínicas prosperarem tanto? É justamente sobre isso que trataremos a partir de agora nesse treinamento. Aqui é o Ricardo Novak, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse treinamento inédito com informações que eu nunca passei antes para vocês. Eu quero agradecer demais pela sua participação. Nós estamos começando hoje, mais uma vez, o maior treinamento online que a odontologia já teve no mundo inteiro. São mais de 70 mil dentistas inscritos e é algo realmente impressionante a quantidade de dentistas que nós temos atingido e que desejam a evolução em seus resultados. Nessa nova série de 3 aulas, eu vou mostrar para você, através de estudos de casos, de dentistas reais, assim como você, e uma metodologia 100% prática, quais são os 3 maiores vilões que são responsáveis por milhares e milhares de dentistas não conseguirem viver profissionalmente da forma que eles sonharam. Isso não quer dizer que se você tem excelentes rendimentos com odontologia, esse treinamento não é para você. É claro que é. Até mesmo porque se você está aqui assistindo essa primeira aula, é sinal sim que você deseja melhorar seus resultados, a gestão do seu consultório, o marketing. Agora, se você já faz parte de um grupo que infelizmente passa por dificuldades financeiras, de administração do consultório ou da clínica, eu quero te pedir para que você redobre a sua atenção nessas 3 aulas. Aqui eu vou te ensinar onde estão os seus erros e quais os caminhos que você deve seguir para conquistar os resultados que você sempre desejou e de uma forma ética. Eu tenho perguntado nos últimos meses, principalmente para os mais de 200 mil dentistas que me seguem, me acompanham no Instagram, quais são as suas maiores dificuldades. E esse é um parâmetro importantíssimo para guiar os ensinamentos desse treinamento. Hoje, as dificuldades vividas pela enorme maioria dos dentistas são muito parecidas e é isso que nós vamos tratar a partir de hoje. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo agora e reflita profundamente sobre a sua situação atual como dentista ou dono de consultório. Eu me arrisco a dizer que 99,9% de vocês que estão aí me assistindo passam por pelo menos um dos 3 grandes problemas que eu vou tratar nesse treinamento e que são a base de todo ensinamento e sucesso do Sucesso Odonto. Raros são os dentistas que possuem apenas um desses 3 grandes problemas. Outros tantos possuem 2 e a enorme maioria possuem os 3 grandes problemas. É sério, reflita. Eu peço que você visualize os 3 grandes problemas que te afligem aí no seu consultório. Eu vou te apresentar em uma ordem lógica os problemas que realmente fazem a diferença aí nos seus resultados. Então anota aí, o primeiro deles é como trazer novos pacientes para o consultório. O que eu ouço de dentistas que me perguntam como fazer isso é algo inexplicável. É uma dificuldade que uma enorme maioria tem. Vocês necessitam de novos pacientes, mas não sabem exatamente como trazê-los de uma forma ética e efetiva. É o problema totalmente relacionado ao quê? Ao marketing. O segundo grande problema, digamos que piora um pouco o primeiro problema, então ele é o segundo, é o desafio de fazer com que esses novos pacientes, principalmente vindos do marketing, aceitem realizar os tratamentos. Muitos dentistas possuem dificuldade até de enxergar essa realidade. Isso acontece porque eles sempre trabalharam com indicação e o paciente de indicação é muito mais fácil de aceitar o tratamento, porque quem iniciou a venda foi o paciente indicador, aquele que fala o bem de você. Quando a gente parte para um marketing, chega aí no seu consultório um paciente que muitas vezes nunca ouviu falar de você e o esforço dedicado para que esse paciente feche deve ser infinitamente maior.
É aí que os dentistas percebem que há um sério problema nas vendas. Nosso segundo grande problema são as vendas. O paciente chega ao consultório, no entanto, o dentista não consegue torná-lo efetivo, ou seja, não consegue fazer com que esse paciente tope realizar o tratamento proposto. Portanto, geralmente os dentistas que realizam marketing são aqueles que percebem esse erro em vendas, apesar dele também estar presente no dia a dia da maioria dos dentistas. Por fim, o terceiro grande problema que os dentistas enfrentam para conseguirem alcançar o sucesso na odontologia é a consequência dos dois primeiros problemas, é a falta de lucratividade. Muitos dentistas chegam no fim do mês com as suas contas bancárias próximas ao zero, algumas vezes até negativas, e isso é muito triste. A odontologia é uma profissão nobre que requer muito e constante aprendizado na universidade, depois em especializações, participações em cursos, congressos. Esse é o problema mais sério dos três, porque ele pode ter uma infinidade de causas, desde a falta de marketing, que tem como responsabilidade trazer os novos pacientes, as vendas, quando o paciente chega no consultório e não concorda em realizar o tratamento, o que é infelizmente muito comum, o pagamento errado dos colegas dentistas que atuam na clínica. Há clínicas que possuem uma grande quantidade de pacientes, com muitos dentistas trabalhando, mas no fim do mês o proprietário da clínica simplesmente não vê o lucro. E isso é muito mais comum do que você imagina. E nesse caso, a causa quase sempre é o pagamento errado dos dentistas da equipe. Eu já deixo claro aqui que se você paga percentual próximo a 50% para os dentistas da sua equipe que executam especialidades que você não faz, as chances de você não estar tendo lucro ou até pior, de ter prejuízo são imensas. E é justamente sobre esses três problemas enfrentados que trataremos nessas três aulas. A gente vai falar sobre os problemas, a gente vai se aprofundar neles, em suas causas e principalmente quais são as suas soluções. Olha que legal isso! Eu tenho certeza que você vai gostar muito, então assista essa aula e as próximas aulas até o fim, combinado? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou o Ricardo Novak, eu sou sócio-diretor do maior grupo de comunicação e marketing para clínicas e consultórios do Brasil. É um grupo composto hoje por 7 empresas, onde todas elas possuem mais de 3.200 clientes. E é uma alegria muito grande quando eu faço esses treinamentos iguais a esse daqui, porque nele conseguimos reunir uma infinidade de dentistas, a gente mobiliza a classe. Eu trabalho com odontologia há 17 anos já. Esse trabalho começou com meu pai, que era funcionário da Dentsply e há mais de 30 anos iniciou uma das empresas. Quando nós começamos a dar aula, eu lembro que meu pai sempre falava que nós estávamos começando um trabalho de formiguinha, ele falava sempre isso nas palestras, que aos poucos ensinávamos o que faz realmente o dentista ter resultado e assim a gente ia melhorar pouco a pouco a classe como um todo, aumentando o orgulho da profissão, a ética dos dentistas. Hoje, 5 anos após a gente começar a dar aula, eu me sinto muito orgulhoso. Primeiro de ser filho do meu pai, mas principalmente de termos juntos, em família, conseguido tornar aquele trabalho que antes era de formiguinha, como ele sempre dizia, em quase uma multidão de dentistas que têm transformado suas vidas seguindo aquilo que nós ensinamos. No nosso último evento ao vivo, exclusivo para alunos do curso online, nós tivemos 1.300 dentistas participantes, foram 3 dias de evento e aquilo foi uma verdadeira realização de um sonho. É nisso que a gente acredita, que a odontologia é sim uma profissão linda, que reproduz a paixão profissional dos dentistas, mas que também gera resultados financeiros e qualidade de vida. Acreditamos nisso, a gente vivencia isso e eu deixo aqui o meu comprometimento em te ajudar a também mudar de vida, seja qual for o tamanho do seu sonho, beleza? Eu acredito que hoje, ao falar disso publicamente nesse treinamento, seja mais uma realização de um sonho, dessa vez um sonho meu, do meu pai e de toda a minha família,
que sempre dedicou e trabalhou para melhorar a classe odontológica. A gente está conseguindo isso, graças a Deus. São centenas de histórias reais de dentistas, assim como você, que transformaram suas vidas seguindo o Sucesso Odonto. Histórias como a que eu quero que você assista agora, antes de iniciar os ensinamentos práticos. Dá uma olhada nessa história. Às vezes me dava um desespero, ela me trancava no banheiro, meu Deus, ele não pode me ver que eu tô assim. Eu digo, ele não pode cair, porque os pacientes vêm com a confiança no dentista, né? O maior medo que a gente tem, na verdade, é a gente decepcionar quem a gente ama. Principalmente os nossos filhos, porque eles são o futuro. Ele trabalhava, chegava no fim do mês, cara, dava ali para pagar as contas e não tinha aquele sonho de estar viajando, estar fazendo planos, projetos, isso parecia tão distante, sabe? Eu sou Everton Rodrigues, eu sou natural de Estrela, sou dentista formado há 14 anos e sou marido da Lu. Eu sou a Lucimar Rodrigues, eu sou a gerente administrativa aqui da nossa clínica da Haro. Eu já fazia estágio no banco, já trabalhava no mercado financeiro e aí fiquei 10 anos, né? Mas a gente se conheceu quando ele estava no finalzinho da faculdade. Eu saí da faculdade e já comecei a trabalhar numa prefeitura próxima a Porto Alegre. E eu ia pipocando em vários outros consultórios. Nesse momento a gente recebeu uma proposta de ir para um sindicato aqui da capital. Então eu trabalhava em 4 consultórios mais no sindicato. Até que a gente descobriu que ia ter o Rodrigo e ela teve uma crise de vesícula e eu estava atendendo com o celular desligado. E quando eu vi várias chamadas e tal, ela já estava no hospital, prestes a ser operada, inclusive com risco na gestação. Então naquele momento a gente decidiu que eu não ia mais trabalhar tão longe. E aí foi aí que surgiu o primeiro consultório, aqui em Porto Alegre. Já estava todos os planos para aquele consultório. Só que aí veio o chamado do quartel. E aqui o quartel me exigiria o turno integral. Às 5 da tarde eu vinha para o consultório. E no consultório, que era muito pequeno, eu ficava até às 10 da noite, porque eu ainda tinha que lavar material. Na reta final do quartel, então também a gente decidiu receber a bênção de Deus e a gente resolveu se casar. Então a gente casou e onde a gente realmente desejou ter o Rafael, nosso segundo filho. O consultório começou a ficar pequeno e eu comecei aos poucos a trabalhar lá com ele, né? Porque eu via a necessidade de ter um atendimento diferenciado que eu via no banco isso. A gente recebeu um valor no final do meu contrato com o quartel, em que deu exatamente para montar essa clínica. Na verdade, ainda faltou um pouquinho que eu tive que vender o meu carro. E quando a gente montou essa estrutura um pouco maior, me deu um desespero, porque o número de pacientes que a gente tinha para aquele consultório pequenininho, que eu atendia só um turno e tinha o respaldo do exército, ele era insuficiente para cá. Eu achava, nossa, eu conseguia tantos clientes lá, por que eu não estou conseguindo fazer os pacientes virem aqui? Eu não sabia como era o ambiente odontológico, a gestão na odontologia. Era diferente de eu lidar com o mercado financeiro. A gente vivia sempre do hoje, né? Isso era muito desesperador. E uma das coisas que era muito significativa é que quando eu deixava a peteca cair, eu falava com o Lu, eu tô desesperado, porque agora esse mês tá complicado, né? O que a gente vai fazer? E a Lu, nesses momentos, sempre, não vai dar certo, para com isso. E ela topou isso comigo e desde então foi uma coisa que eu sou muito grato a ela, porque ela reacendeu a chama da vontade de eu ir atrás disso, sabe? E acreditar que juntos era muito melhor do que eu sozinho. Eu tenho o hábito de quando não vem paciente eu acabo estudando, mas eu estudava só odontologia. Aí teve um dia que eu estava mexendo no computador e aí eu vi um garoto, assim, porque o Ricardo é mais novo que a gente, então era impossível, parecia impossível que ele transmitisse tanto conteúdo. E o Ricardo veio com uma outra roupagem, com a visão empreendedora. Então a gente fez em 2016 o Sucesso Odonto 7. A gente fazia um módulo e botava em prática. Fazia um módulo e botava em prática. E assim a gente foi indo. A gente realmente teve um resultado através do curso, das orientações do Ricardo, de nos conduzir, mas principalmente organizar aquilo que também era bom e a gente já fazia, mas novidades, entrar na questão tecnológica, entrar na questão de que a gente tem que divulgar o que a gente faz de bem feito. Impressionante, a gente fazia todas as coisas que o Ricardo falava, e o resultado vinha na hora, e a gente ia acreditando, ia avolumando aquele sonho, ia
percebendo que as coisas iam se refinando, as pessoas iam notando nosso brilho no olhar, nossa união ia se tornando cada vez mais forte, né? Então, realmente, essa parte foi muito significativa para nós. O faturamento deu um boom assim que a gente não imaginava. Nossa, nosso faturamento aumentou em 110%. Quando fechou, o último paciente passou na minha sala e a gente fechou. Eu dei o clique no sistema e eu saí correndo para chegar na sala. Everton, olha lá o sistema, olha lá. E a gente olhar e dizer assim, a gente conseguiu, a gente venceu. Isso é muito bom, isso não tem preço. O faturamento bonito, o conseguir chegar até aqui, na verdade, nos dá a possibilidade de sermos donos do nosso tempo. Eu digo, nosso filho mais velho, ele joga, né, no Grêmio, e a gente vive esse sonho juntos. E isso vai ficar na memória dele para sempre, né? E é o que a gente sempre queria, trazer boas memórias para os meninos. E quando a gente vê que está tendo bons resultados com eles, que eles estão orgulhosos, que eles hoje têm a oportunidade de não só entender que dinheiro é importante, mas muitas vezes eu não preciso gastar R$1 para receber o sorriso deles. E é o momento mais importante do meu dia, entendeu? Então é isso que realmente faz a vida valer a pena. Por isso que eu digo, se a gente tivesse feito antes esse curso, né? Teria talhado bastante. O Ricardo, ele nos reabastece de uma energia que a gente nem sabia que tinha. É verdade. Né? O Sucesso Odonto nos trouxe o melhor da nossa vida. Nos devolveu o sonho, né? Devolveu o sonho e fez acreditar que tudo que a gente está fazendo vale a pena e é possível, né? E é possível, vale a pena acreditar, né? Vai. Legal, né? Talvez você tenha encontrado alguns pontos comuns nessa história com a sua própria história. E se não for esse o caso, não se preocupe, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode encontrar outras várias histórias de dentistas que utilizaram o Sucesso Odonto para que você possa, de alguma forma, tentar encontrar alguma coisa que você tem em comum com eles. Bom, agora você deve estar pensando aí, o que é que tem de tão milagroso assim que mudou a vida dessas pessoas? Por que elas se emocionam tanto? Será que isso daí é verdade? Pois é verdade sim. Inclusive, eu sugiro que você procure todos aqueles que já foram nossos estudos de caso e converse com eles pelas redes sociais ou de qualquer outra forma. Aqui embaixo tem uma página para você acessar com vários outros estudos de caso. Só que faz o seguinte, só acessa a página depois dessa aula porque tem muito ensinamento por aí. Beleza? O que é fato é que não existe milagre. Eles pagaram o preço para alcançar esses resultados que eles tiveram. Eles arregaçaram as mangas, aplicaram aquilo que foi ensinado e saíram da zona de conforto. Não é fácil, mas é simples. Porém, poucos fazem o simples. Poucos são capazes de seguir um método passo a passo e sair da sua zona de conforto. Agora, quando eles aplicam o que é ensinado no Sucesso Odonto, o que realmente funciona, os resultados são impossíveis de não serem alcançados. Isso mesmo, impossíveis. Eu falo isso de boca cheia justamente porque nós resolvemos aqueles 3 principais problemas dos dentistas. E isso não surgiu de uma hora para outra. Como eu falei, começou há mais de 30 anos com meu pai. Depois fomos evoluindo, são inúmeros clientes onde colhemos diariamente experiências e vivências de tudo que dá certo. Nós também estudamos aqueles consultórios que não possuem resultados, estudamos aqueles que possuem resultados, compilamos tudo isso em um grande estudo e aí sim a gente criou a metodologia do Sucesso Odonto. Bom, agora vamos tratar mais a fundo do primeiro grande problema enfrentado pela enorme maioria dos dentistas. Eu vou dividir os 3 grandes problemas durante as 3 aulas e hoje eu vou dar destaque para a lucratividade. Eu faço isso porque não adianta absolutamente nada você fazer marketing, encher a sua clínica de pacientes, ter todo o esforço de vendas para no fim de tudo você não ter lucro. Hoje sabemos as estratégias de marketing que apresentam realmente resultados. É simples encher uma agenda de pacientes novos. Porém, como eu disse, de nada adianta isso se você não tiver lucro.
Hoje eu costumo dizer que há dois grandes vilões dos lucros dos dentistas. O primeiro são os impostos pagos. A solução você deve buscar junto ao seu contador. Ele vai saber avaliar o seu caso especificamente e não há uma fórmula mágica. Depende da quantidade de funcionários que você tem, dos custos da sua clínica, o faturamento do seu consultório. Então não vou me atrever aqui a entrar nessa área contábil. Eu sugiro que você procure um contador de confiança e ele vai conseguir te ajudar. Agora, o segundo grande vilão é justamente a forma como são remunerados os dentistas da sua equipe e que realizam as outras especialidades. É comum dentistas pagarem percentuais para os colegas que atuam em outras especialidades. Geralmente são 50% para a clínica, 50% para o dentista que executa. Isso varia. Há profissionais que pagam 60% para o dentista e fica 40% para a clínica, outros pagam 70% para os dentistas da equipe e poucos pagam menos de 40% para a equipe. Então entenda o que eu vou te falar agora e eu quero que você reflita demais sobre isso. Qual outra profissão se paga 50% do serviço para quem executa? Alguma empresa que você conhece aí de sucesso faz isso? Imagina se a Volkswagen pagasse 40% do valor de cada carro feito para um funcionário dela. Eu costumo dizer que nesses casos, o dentista que realiza o procedimento é até mais dono do seu consultório do que você mesmo. Porque se ele tem 50% daquilo que ele produz e você ainda arca com os custos fixos, com o risco de processo, você teve toda a responsabilidade na conquista desse paciente e tudo mais, esse colega é mais dono do seu negócio do que você mesmo. Você concorda comigo? Você é funcionário dele e não o contrário. Ele é seu verdadeiro patrão. Eu sei que é complicado ouvir algo diferente do que é cultural, até mesmo porque os dentistas da sua equipe são sim competentes. Muitos de vocês possuem uma relação pessoal com eles e uma mudança é muito difícil, é realmente difícil. O que eu estou passando para você agora, na minha opinião, é a mudança mais radical e difícil que você deve fazer aí no seu consultório. Difícil porque você, que é dono de consultório, acredita geralmente que ninguém trabalharia por menos de 50%, 40%. Difícil porque você acredita que na sua região há uma escassez de dentistas e por isso os bons não trabalhariam por menos de 50%. É difícil porque é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. O que eu quero que você entenda, e principalmente os dentistas que trabalham para outras clínicas entendam, é que eu não estou aqui desvalorizando a classe, muito pelo contrário. Eu só quero te ensinar que a odontologia é sim um excelente negócio, mas que os cálculos devem ser feitos. Eu só irei te mostrar de uma forma matemática que essa cultura errada de pagamento é uma das principais responsáveis pela grande maioria dos dentistas que se arriscam em empreender, em ter seus próprios consultórios, em pagarem impostos, arcarem com todos os riscos financeiros, jurídicos, tributários, passarem dificuldades. É ruim para quem ouve, mas é a grande e triste verdade. Você deve estar aí perguntando, mas Ricardo, eu tiro todos os custos e divido 50% com o dentista. No entanto, há um custo que geralmente não é calculado pelos dentistas e que faz toda a diferença aí no seu lucro. É o custo gerado em cada hora de atendimento aí do seu consultório ou da sua clínica. Quando sua clínica está funcionando, ela possui muito mais custos do que aqueles diretos do tratamento, muito mais. É aluguel, recepcionista, marketing, luz, internet, outros investimentos que você faz aí no seu consultório, na sua clínica. Todos estes são custos mensais que, independentemente da quantidade de pacientes atendidos no mês, seja um paciente ou nenhum, sua clínica possui. Isso quer dizer que quem paga esse custo é você, e é justamente ele o maior responsável pela perda do seu lucro. Hoje, um custo hora da clínica gira mais ou menos em torno de R$130. Obviamente, isso daí depende do tamanho do consultório, a quantidade de funcionários, os custos fixos, mas a média é essa, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma continha básica aqui, apenas para deixar claro o que eu estou dizendo e deixar claro aqui um exemplo bem prático, beleza? Vamos usar o seguinte exemplo, o implante dentário.
Vamos supor que você cobre R$ 2.500 pelas 2 fases de um implante dentário. Pode ser que você cobre mais que isso, pode ser que você cobre menos, mas vamos usar um exemplo só para deixar claro aí para você mais ou menos como funciona esses custos. Vamos lá, quais são os custos principais na realização de um implante dentário? 1. O próprio implante e seus componentes, vamos colocar aí R$200, beleza? Anota aí. 2. A prótese, R$350, anota aí também. 3. Um imposto de 15% sobre o valor total do implante. Esses 15% giram em torno de R$375. Então vamos somar todos esses custos e o implante te custaria R$925, certo? É isso daí? Nesse caso, geralmente o lucro, entre aspas, é dividido entre a clínica e o dentista que realizou o procedimento. Pois bem, se fizermos os R$2.500 cobrados do paciente menos os R$925 de custo, nós teríamos um lucro, entre aspas, de R$1.555, que seria dividido entre a clínica e o dentista. Nesse caso, ficaria aproximadamente R$770 para cada um, beleza? É isso, faça as contas aí. Ótimo, só que tem um enorme custo no meio disso tudo que não é calculado. É o que chamamos de custo hora da clínica, ou seja, o custo que a clínica possui, que são os custos que são provenientes dos seus custos fixos, ou seja, aluguel, recepcionista, marketing, internet, luz, água e todos os outros que, independentemente da quantidade de pacientes que a clínica atenda, se a clínica está de férias ou não, esses custos devem ser pagos. Como eu falei, um custo médio da hora clínica está girando em torno de R$130. Para você ter uma ideia, o implante dentário requer uma média de 7 visitas do paciente ao dentista, desde a consulta inicial, a cirurgia, a retirada de pontos, até a finalização. Agora multiplique os R$130 de uma hora clínica por 7, que é o número de visitas que o seu paciente faz em média à clínica no tratamento de implante. Nesse caso, são R$910 que quase sempre não são contabilizados, não são calculados. E sabe quem que paga esse custo? É você. É isso mesmo. É aqui que você começa a entender onde vai o lucro do seu consultório. Lembra que o lucro do exemplo que eu citei, o lucro entre aspas, né, seria de R$770 para cada lado, para o dentista que executou e para o dono da clínica? Pois é, na verdade não é exatamente isso, porque o tratamento total gerou um custo hora aproximado de R$910 e quem vai pagar esse custo é você. Agora vamos fazer o seguinte, pega esses R$770 que ficou para a clínica e subtrai esses R$910 do custo hora, que você que vai pagar. Tem um prejuízo de R$140 para o dono da clínica. E você pode estar aí se questionando, poxa Ricardo, mas a consulta vai ser de 1 hora ou vai ser um pouquinho menos? E eu concordo contigo, a consulta realmente pode ser menos de 1 hora, mas esse cálculo básico que eu fiz não leva em consideração faltas, não leva em consideração atrasos e desperdícios que prejudicam o seu lucro. Você concorda comigo? Foi uma conta simples, mas que deixa claro a importância do custo hora e mais do que isso, de você pagar da forma correta os dentistas da sua equipe. Agora a grande dúvida é, Ricardo, e como fugir disso de uma forma que seja lucrativa e na medida do possível que não prejudique os dentistas daí da sua equipe? Essa é a dúvida que com certeza está na cabeça de vocês. E há alguns passos a serem adotados para minimizar o processo de mudança. O primeiro deles, anota aí, é ter a consciência que sua equipe de dentistas pode não gostar de ter os seus ganhos diminuídos. Isso é uma certeza, parece óbvio, mas é necessário você refletir sobre isso e é necessário você agir. A maneira de minimizar isso é diminuir o tempo de atendimento desses dentistas, ou seja, eles receberão menos, mas irão menos vezes à sua clínica. E como que a gente faz isso, Ricardo? Organizando a agenda, principalmente por especialidades. Se você não tomar atitudes, acredite, você corre um grande risco de fazer o seu negócio afundar por falta de lucro, ou você
pessoalmente nunca ter qualidade de vida, por ser o único responsável pelo lucro no seu negócio. Esse é um caminho muito perigoso, porque não te gera abundância em tempo. E se tem algo nessa vida que vale mais do que dinheiro, é tempo. E quando você é 100% responsável pelos seus resultados, isso é muito perigoso. Porque eu te pergunto, e se você precisar se dedicar menos tempo ao seu consultório, ou se você tiver alguma doença ou algum problema nesse sentido, você vai ter menos resultados? Se você é responsável, 100% responsável pelos resultados do seu consultório, pode ter certeza que sim. E isso não é inteligente, muito menos justo se nós pensarmos que a vida é tão curta. O correto é o seu negócio gerar lucro para você, independentemente de você estar nele ou não. E isso só vai acontecer se você tiver uma equipe de dentistas trabalhando para você e de modo que deem lucro. Se você ainda trabalha sozinho, não se desespere, porque o caminho é justamente esse que você está passando. Quase todos os dentistas que possuem clínicas começaram assim. E é importante você saber que a forma correta de crescer é justamente pagando corretamente os dentistas. Você iniciar esse processo desde o momento que você se encontra hoje. Continuando sobre a forma de resolver a questão do pagamento dos dentistas, não há uma regra, mas eu vou passar para vocês duas formas das mais indicadas para se trabalhar com os dentistas do ponto de vista do lucro. A primeira delas, anota aí, é o pagamento por procedimento executado em um valor fixo. Esse valor é estipulado em reais, caso você esteja no Brasil, ou em outra moeda, caso você que esteja assistindo aí esteja fora, more fora do Brasil, beleza? Eu falo isso porque em todo treinamento que eu faço, a gente tem mais de 15 países que assistem essas aulas. E no caso do pagamento fixo por procedimento, método evoluído pelo meu amigo, aluno e estudo de caso também, o Dr. Rafael Landim, o valor do procedimento é calculado de modo que a clínica tenha lucro, geralmente em um percentual de 25% do valor do tratamento. Porém, como eu disse, é apresentado e pago ao dentista parceiro um valor fixo pelo procedimento. Olha só, para ficar mais claro, imagine que você cobra, por exemplo, R$1.000 de um clareamento dental. Nesse caso, o dentista receberia R$250 por esse clareamento realizado. Mais ou menos isso. Esses valores variam de especialidade, mas não devem ultrapassar os 35% do valor total bruto do tratamento. A segunda maneira de se ter lucro é o pagamento por diária ao dentista parceiro. Nesse caso, a sugestão, anota aí porque isso é muito importante, é que você organize a sua agenda de acordo com as especialidades. Assim, você consegue agendar vários pacientes da mesma especialidade em um mesmo dia. E assim você paga para o dentista parceiro pelo dia que ele fica na clínica, que ele faz esses atendimentos. Esse caso é muito interessante também para o dentista parceiro, porque ele trabalha menos tempo durante a semana na clínica e consegue otimizar sua agenda com outras clínicas que eventualmente ele também atenda. Quando a agenda é bem organizada e há a verificação de como está a produtividade da clínica, esse método é muito efetivo, muito legal, não é verdade? Então o que pode estar passando aí na sua cabeça é o seguinte: Ricardo, mas e tempo para eu fazer tudo isso? Eu sou dentista, quem que pode me ajudar? Como que eu organizo isso? E esse é o ponto que entramos em outro erro que é muito grave cometido pelos cirurgiões dentistas, que é a dificuldade de relacionamento com a equipe, seja ela a recepcionista, a auxiliar ou até mesmo os dentistas que prestam aí serviço para você. Eu quero que você entenda o seguinte: sozinho, trabalhando a duas mãos, ninguém vai longe. Raros são os dentistas que trabalham a duas mãos, ou seja, sozinhos, que conseguem crescer, pelo simples fato deles serem 100% responsáveis pelos seus resultados. Ou seja, se eles param de trabalhar, eles não ganham dinheiro, não entra receita, e aí, como que fica? Então a formação de equipe é muito importante para você crescer. E a partir do momento que você começa a crescer, você passa a atuar menos, a delegar mais, a gerir melhor e tem a liberdade de trabalhar
quanto você quiser e como você quiser. Você precisa de uma equipe e, mais que isso, você precisa exercer a liderança sobre a sua equipe. Olha só, quando eu falo de liderança, eu não quero dizer sobre aquele chefe que manda e seus funcionários obedecem. Não! Liderança bem exercida move a sua equipe a fazer um bom trabalho por você e não para você. Entendeu a diferença? Por você, não para você. Eu quero dar uma dica muito legal. Olha só, remunere bem a sua equipe, os seus funcionários, em especial as recepcionistas. Ricardo, mas eu não posso gastar mais, como que eu faço? Eu sei que muitos dentistas que estão aí me assistindo não podem pagar mais para suas recepcionistas ou para sua recepcionista. Por isso eu tenho uma solução. Pague comissão por premiação e desempenho das suas recepcionistas, pela dedicação delas. Existem 3 formas principais do pagamento de comissão para as recepcionistas. A primeira delas é por participação ativa, anota aí, ou seja, por novos pacientes ou antigos pacientes que a sua recepcionista consegue reativar. A segunda forma é por participação passiva, que nada mais é do que ela realizar o bom atendimento e que converta em fechamento de tratamento, certo? E por fim, o terceiro tipo de comissão é a comissão por produtividade semanal. Esse é o tipo de comissão onde você estabelece algumas tarefas-chave para sua recepcionista e, caso ela cumpra todas elas durante a semana, ela recebe sim a comissão. Olha só, eu tenho uma outra dica legal para te dar. São os scripts para suas recepcionistas, ou para sua recepcionista, caso você tenha uma só. Os dentistas geralmente treinam a recepcionista da seguinte forma. No primeiro dia de trabalho, elas chegam e o dentista fala assim, olha, dona Maria, aqui está sua mesa de trabalho, aqui está seu telefone, aqui é o computador, então tá aqui a agenda pessoal e essa é a nossa agenda. Bom, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, eu tô lá no consultório, tá bom? É isso. Seja bem-vinda. Tchau, tchau, tchau. Gente, isso não é treinamento. As recepcionistas precisam de orientação, de atenção, de aprendizado. Elas precisam de um script de atendimento telefônico, justamente para saber como elas devem falar ao telefone. A maioria das recepcionistas não perguntam nem o nome da pessoa que está ligando. Você acha de verdade que ela vai te informar que alguém ligou, sendo que ela não perguntou nem o nome dessa pessoa que ligou? E eu digo mais, como você vai saber se uma determinada estratégia de marketing está dando certo ou não? Olha só, em 2016 eu liguei aleatoriamente para uma clínica que eu encontrei no Google. Eu gravei toda a ligação. A recepcionista atendeu de uma forma péssima. Ela não perguntou como eu tinha conhecido a clínica, nem meu nome ela perguntou. Parecia que ela estava fazendo um favor enorme em me atender. O mais complicado é que esse dentista estava investindo o dinheiro dele no Google, justamente para trazer mais pacientes. Porém, com uma recepcionista daquelas, fatalmente seus resultados estavam bem inferiores aos que deveriam. Em 2017, um ano depois, eu liguei novamente para saber se a recepcionista ainda trabalhava lá. Em 2018, eu liguei novamente e adivinha, tava a mesma coisa, o atendimento sendo realizado por ela há 3 anos. Eu apresentei e eu gravei 3 filmagens, eu ligando para essa recepcionista no Sucesso Odonto ao vivo, inclusive no fim do ano passado. Os mais de 1.300 dentistas, alunos do Sucesso Odonto que estavam presentes, não conseguiam acreditar, foi um barato, todo mundo morreu de rir, porque eu mostrei para eles os 3 vídeos, 2016, 2017 e 2018, a mesma recepcionista cometendo os mesmos erros durante 3 anos. O pior é que muitos que estavam ali dando risada possuem uma equipe semelhante, às vezes até pior, e não sabem por que não possuem um script de atendimento e de acompanhamento de desempenho. Eu tenho vários scripts e protocolos de atendimento, mas eu vou focar em um script que eu acho sensacional e que vai dar para você todo o direcionamento do seu atendimento. Eu chamo ele de script detetive presencial. É um script onde uma pessoa que você não conhece, indicada por um amigo ou um familiar, essa pessoa vai avaliar o seu consultório como um todo, desde a localização, a ambientação, o atendimento telefônico, o processo de atendimento presencial,
preço e até o seu próprio atendimento pessoal. A ideia é que nem você saiba quem é essa pessoa, exatamente para que você também seja avaliado francamente. Para você ter uma ideia, tem avaliação até da sua cuspideira, se ela está limpa, enfim, é uma avaliação completa. É um script que dá todo o diagnóstico do consultório e do atendimento, é fantástico. Essas dicas são show. Então, pessoal, anotem, pois são realmente valiosíssimas. E mais que isso, apliquem essas dicas porque os resultados realmente são muito rápidos e efetivos. Por favor, não se desespere com essas informações. Eu sei que tem muita coisa, muitas vezes vocês veem, percebem que estão realizando muitos erros, mas como eu disse, essa primeira aula eu falei do que é, na minha opinião, o seu maior desafio. Mas por ser o maior, é justamente aquele que faz toda a diferença na sua vida profissional e nos seus resultados. Eu falo isso com toda certeza porque eu conheço uma infinidade de clínicas, de consultórios, e a enorme maioria que já passou por isso demorou para mudar com medo do que poderia acontecer, e quando eles fizeram, eles tiveram a grande surpresa positiva. Então pode confiar em mim que realmente é muito possível. Eu quero mais uma vez deixar claro aqui que eu não quero de forma nenhuma desvalorizar o dentista aí da sua equipe. Inclusive, eu sou um dos maiores defensores da classe. Eu acho que vocês devem sim receber muito mais, serem muito mais valorizados. Só que não é justo. E eu mostrei para você matematicamente, em exemplo, que você chegue no fim do mês sem dinheiro em sua conta, não durma preocupado com as contas que você tem para pagar ou triste por não proporcionar aí para sua família aquilo que eles merecem. Essa primeira aula nós começamos em um nível muito alto, falando sobre esse que, na minha opinião, é o seu maior desafio. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre os outros dois grandes problemas, que é marketing e vendas. Nelas eu vou te mostrar as estratégias de marketing que realmente têm funcionado, como encher realmente a sua agenda e os passos importantíssimos que você deve levar em consideração para ter um protocolo de vendas realmente eficaz, que encante o seu paciente, deixe ele de queixo caído. Agora, para a aula 2, eu quero que você faça uma autoanálise. Você está feliz com a sua posição na odontologia? Você está feliz com a forma que você trabalha aí no seu consultório ou na sua clínica? Você está feliz com seus ganhos financeiros, com a sua qualidade de vida? Como você está se sentindo como profissional? Eu peço que você faça essa autoanálise porque na próxima aula eu vou tocar em alguns pontos que se relacionam com isso e sem dúvida você vai conseguir fazer uma conexão e responder algumas perguntas que estão aí na sua cabeça. O Sucesso Odonto é comprovadamente eficaz. Então, pessoal, tem o dia de hoje como um verdadeiro divisor de águas para você. O Sucesso Odonto se resume em uma palavra mágica, que é transformação. Transformação da forma que você enxerga a odontologia, transformação financeira, transformação pessoal, de qualidade de vida, transformação de vida. Então façam, coloquem em prática o que eu estou ensinando, beleza? Agora, antes de me despedir, eu quero pedir duas coisinhas para você. A primeira delas é para você rolar essa tela para baixo e deixar o seu comentário. Você gostou dessa aula? O que você achou? Qual é a sua experiência dentro da odontologia? Comente aqui embaixo. Eu quero demais ler o seu comentário, saber o que você achou, se você está com alguma dúvida ou não. Enfim, eu vou ler e responder todos os comentários, um a um. A segunda coisinha que eu quero te pedir é o seguinte: assine o meu canal do YouTube e curta a minha página do Facebook. Veja outros vídeos, porque a partir deles você vai ver muitos outros pontos que eu tenho comentado e que vão te ajudar a implementar esse modelo que eu utilizo para milhares de clínicas e consultórios em todo o Brasil, o Sucesso Odonto. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado até aqui. Não deixe de assistir as próximas aulas, porque elas são complementares a essa aula inicial. O que separa muitos profissionais de atingirem os seus sonhos é o simples fato de terminarem aquilo que eles começaram. Portanto, assista esse treinamento inteiro,
Beleza? Combinado? Aqui embaixo há um link para você fazer parte do meu WhatsApp oficial e nele você vai receber as próximas aulas. Então, caso você não faça parte desse meu WhatsApp oficial, vai lá e manda uma mensagem para você receber as próximas aulas aí no seu celular. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. To get where you get and work like you work.